O FAST-telescópio de radiosférico de abertura de 500 metros é um radiotelescópio localizado na província de Guizhou, sudoeste da China. Consiste em um prato fixo de 500 metros de diâmetro construído em uma depressão natural na paisagem. É o maior telescópio de rádio de abertura cheia do mundo, e a segunda maior abertura de prato único. Possui um novo design, usando uma superfície ativa feita de painéis metálicos que podem ser inclinados por um computador para ajudar a mudar o foco para diferentes áreas do céu. A cabine que contém a antena de alimentação suspensa nos cabos acima do prato também é movida usando um guincho controlado digitalmente pelo sistema de controle do computador para orientar o instrumento para receber de diferentes direções. A construção no projeto FAST começou em 2011 e alcançou a primeira luz em setembro de 2016. Já foi sendo submetido a testes e observa em diversos comprimentos de onda. O telescópio fez sua primeira descoberta de 2 novos pulsares em agosto de 2017, apenas um ano após sua primeira luz. Eles foram confirmados independentemente pelo observatório na Austrália em 10 de setembro. O telescópio foi proposto pela primeira vez em 1994. O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em julho de 2007. Uma aldeia de 65 pessoas foi deslocada do vale para abrir espaço para o telescópio e outras 9.110 pessoas vivendo dentro de um raio de 5 km do telescópio foram transferidas para criar uma área silenciosa. Cerca de 500 famílias tentaram processar o governo local. Os aldeões acusaram o governo de demolições forçadas, detenções ilegais e não dando indemnização. O governo chinês gastou cerca de 269 milhões de dólares em fundos de alívio da pobreza e empréstimos bancários para a deslocalização dos residentes locais, enquanto a construção do próprio telescópio custou 180 milhões de dólares. Em 26 de dezembro de 2008, foi realizada uma cerimônia de colocação de fundações no canteiro de obras. A construção começou em março de 2011, e o último painel foi instalado na manhã de 3 de julho de 2016. As dificuldades significativas encontradas foram a localização remota do local e o acesso rodoviário ruim e a necessidade de adicionar blindagem para suprimir a interferência de radiofrequência dos atuadores do espelho primário. Ainda há problemas em curso com a taxa de falha dos atuadores do espelho primário. O teste final começou com a primeira luz em 25 de setembro de 2016. As primeiras observações estão sendo feitas sem o refletor primário ativo, configurando-o de forma fixa e usando a rotação da Terra para pesquisar o céu. A ciência precoce subsequente ocorrerá em frequências mais baixas, enquanto a superfície ativa é trazida para sua precisão de projeto. Os comprimentos de onda mais longos são menos sensíveis aos erros na forma do refletor. Serão necessários 3 anos para calibrar os vários instrumentos para que ele possa se tornar totalmente operacional. Uma vez que isso possa acontecer, provavelmente exigirá centenas de astrônomos. No entanto, devido à escassez de astrônomos, o telescópio não funcionará em plena capacidade por um longo período de tempo. A partir de 2017, a Academia Chinesa de Ciências está procurando por um diretor qualificado de operações científicas para FAST, mas está tendo dificuldade em preencher o cargo. Os esforços do governo local para desenvolver uma indústria turística ao redor do telescópio estão causando alguma preocupação entre astrônomos preocupados com telefones celulares próximos.
Um projeto de 10 milhões de turistas em 2017 forçará os funcionários a decidir sobre a missão científica em relação aos benefícios econômicos do turismo. O FAST tem um refletor primário fixo localizado em um sumidouro natural na paisagem, focando ondas de rádio em uma antena de recepção em uma cabine de alimentação suspensa 140 metros acima dela. O refletor é feito de painéis de alumínio perfurados suportados por uma malha de cabos de aço pendurados na jante. A superfície do FAST é feita de 4.450 painéis triangulares, sob a forma de uma cúpula geodésica. 2.225 guinchos localizados por baixo, tornam-no uma superfície ativa, puxando juntas entre painéis, deformando o suporte de cabo de aço flexível em uma antena parabólica alinhada com a direção do céu desejada. Acima do refletor há uma cabine de alimentação leve movida por um robô de cabo, usando servomecanismos de guincho em 6 torres de suporte. As antenas de recepção estão montadas abaixo desta, em uma plataforma que fornece controle de posição fino e compensa distúrbios como o movimento do vento. Embora o diâmetro do refletor seja de 500 metros, apenas um círculo de 300 metros de diâmetro é usado e mantido na forma parabólica correta e iluminado pelo receptor, em qualquer momento. Assim, o nome é um nome incorreto, a abertura não é de 500 metros, nem é esférica. Sua faixa de frequência de trabalho com o limite superior definido pela precisão com a qual o primário pode se aproximar de uma parábola. Pode ser melhorado um pouco, mas o tamanho dos segmentos triangulares limita o comprimento de onda mais curto que pode ser recebido. Esta faixa é coberta por 9 receptores na cabine de alimentação, em torno da linha de hidrogênio usando um receptor, construído como parte da colaboração entre a Academia das Ciências da Austrália e da Academia Chinesa das Ciências. O sistema de arquivo, desenvolvido pelo Centro Internacional de Radioastronomia na Austrália e o Observatório Europeu do Sul, armazenará e manterá a grande quantidade de dados recolhida.